Lei 14.138 de 2021. Ela acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 2º-A da Lei 8.560 de 92, que trata da investigação de paternidade. Bom, a Lei 14.138 de 2021, ela inaugura a possibilidade de realização de exame de DNA em parentes consanguíneos do suposto pai. Mas veremos agora em quais condições, né, este exame de DNA pode ocorrer. Então, passemos à leitura do parágrafo 2º. Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determinará, às expensas do autor da ação, a realização do exame de pareamento do código genético, DNA, em parentes consanguíneos, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais distantes, importando a recusa em presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Bom, nós temos, então, 3 pontos a serem observados. O primeiro, os requisitos para a realização do exame de DNA em parentes consanguíneos. Bom, logo aqui no início do parágrafo 2º, nós lemos que se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro. Estes são os 2 requisitos. Estas são as 2 situações, as 2 circunstâncias que permitem a realização do exame de DNA em parentes consanguíneos. Fora estas 2 possibilidades, não há, portanto, a oportunidade de realização de exame de DNA em parentes consanguíneos do suposto pai. Então, apenas dessas 2 situações específicas. Se o suposto pai houver falecido ou se não houver mais notícias do suposto pai, aí sim, essas 2 situações, essas 2 circunstâncias dão ensejo à realização do exame de DNA em parentes consanguíneos. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção vem logo em seguida. O juiz determinará. Veja, por este ponto, nós podemos concluir que o juiz pode agir de ofício. Tá? Não há necessidade de que a parte requeira a realização de exame de DNA em parentes consanguíneos do suposto pai. O juiz pode determinar a realização de exame de ofício. E veja, não há necessidade, portanto, pelo texto legal, de ouvir-se a parte, de ouvir-se o Ministério Público. O juiz de ofício pode agir. Agora, nós temos que lembrar também que o Código de Processo Civil veda a decisão surpresa. Então, me parece que, ao determinar a realização do exame de DNA em parentes consanguíneos do suposto pai, é necessário que o juiz intime a parte autora e, evidentemente, intime o Ministério Público, certo? Em função do artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa. Me parece, portanto, que se o juiz pode agir de ofício, ele, assim agindo, deve necessariamente intimar tanto a parte autora como o Ministério Público. E o último ponto que eu gostaria de destacar neste parágrafo 2º é o final. Importando a recusa em presunção da paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Veja, se esta presunção nasce da recusa do próprio suposto pai, me parece bastante razoável. Mas esta presunção nascer de uma recusa de uma terceira pessoa não me parece tão razoável assim. Este é um ponto que eu quero acompanhar o desenvolvimento da jurisprudência e da doutrina, mas, pessoalmente, eu não acho razoável esta última fração aqui deste parágrafo 2º, porque ele impõe
a uma parte, né, um ônus processual advindo da recusa de terceira pessoa, né, e com fortíssimas implicações no direito material. Então, não me parece razoável esta última parte do parágrafo 2º, né, em contraponto, de novo, quando esta presunção nasce da própria recusa do suposto pai. Mas, quando nós colocamos o nascedouro desta presunção numa recusa de terceiro, né, ainda que parente consanguíneo, né, e, portanto, se for o caso, até parente da criança ou do adolescente, enfim, não me parece razoável. Não me parece razoável, mas, como eu disse, importa que acompanhemos o desenvolvimento tanto da jurisprudência como da doutrina.